Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Diego Mendes, que foi aprovado no concurso MPU para o cargo de técnico no estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Diego? Tudo bom. Já para começar, não somos parentes, apenas coincidências É sobre verdade. nomes, pelo menos não que sabemos. E para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Tudo bem. Então, eu sou Diego Mendes, eu tenho 34 anos e sou formado em Geografia, embora eu não esteja muito na minha área atualmente. E o que te levou a tomar a decisão de começar os estudos para concurso público e a escolha da área também? Por que decidiu estudar para a área administrativa? A minha maior motivação foi financeira mesmo, né? A questão, eu fiquei desempregado um bom tempo, então eu vi nos concursos uma possibilidade de mudança, né? De conseguir alguma coisa. E a questão da área? Como minha formação é licenciatura em Geografia, a área administrativa é uma área que eu consigo entrar, né? Que às vezes pede só o ensino médio, então E durante a sua caminhada aí até a aprovação, você pode conciliar, né? Precisou conciliar com os projetos pessoais ou pode se dedicar exclusivamente aos estudos para concurso público? Então, uma boa parte do tempo eu pude conciliar, pude ser exclusivo, né? Estava tentando estudar o dia todo mesmo. E mais para final que eu comecei a tentar fazer alguns bicos assim para trabalhar, para conseguir algum dinheirinho. E aí eu tive que trabalhar meio período, estudar meio período. Então eu tive que fazer algumas alterações. E já tinha passado pela experiência da aprovação antes ou essa foi sua primeira aprovação? Essa foi minha primeira. Depois de muitas derrotas, essa foi a suada primeira. Qual que foi sua colocação? Eu fiz para técnico, né, do MPU no Rio de Janeiro, eu fiquei em 12º lugar. Qual que foi sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados e ainda mais para o topo? A sensação foi ótima, eu não conhecia ainda essa sensação, né, então ver foi muito boa porque é uma sensação de trabalho duro, né, que você fez. Acho que conforme a gente vai estudando, a gente vai se acostumando a aceitar os resultados. Então, nos outros concursos que eu fiz, que eu não fui tão bem, eu aprendi a aceitar, que às vezes não dá certo, e também aceitar que às vezes dá certo, né? Às vezes a gente tem sucesso. Então foi ótimo. Certamente essa segunda parte é mais fácil, né? É, muito mais fácil. E você comentou sobre as suas reprovações, concursos que você não foi tão bem assim. Qual que era o seu critério na hora de decidir que concurso fazer? Você levava em consideração a região, né, o salário, ou as matérias afins? E quando você acha que vale a pena fazer um outro concurso, mesmo que ainda não seja o concurso dos sonhos, o objetivo final? O meu foco era a área administrativa. Então, desde o início que eu voltei a estudar, eu comecei a pensar no MPU mesmo. Tem uma amiga que me estimulou bastante a fazer o concurso do MPU. E aí, nesse caminhar, eu acabei fazendo outros também como preparação. Eu fiz o TRT do Rio de Janeiro e o TRT de São Paulo, também que eram parecidos, né? Tinha uma outra matéria que não era interessante. Então, a área administrativa, que é uma coisa que eu me identifico, e o salário também é bom, né? Então... E você é casado, tem filhos, namora, mora com seus pais? Sua família entendeu essa sua decisão de estudar para concurso público? Então, Thaís, eu sou casado, né? A minha esposa, ela não tem filhos, né? Só uma cachorrinha. A minha esposa, ela no início não entendia muito, então tinha uma cobrança de algumas coisas que às vezes me desviavam um pouco do caminho do concurso. Ela não... Mas com o tempo, depois de muita conversa, né, ela foi entendendo, foi me apoiando, foi muito bom. A gente atualmente está morando com os pais dela, né, temporariamente. Temporariamente. Eu já vi o pessoal pedindo no sinal, né? Ajude com a moedinha para eu sair para a casa da sogra. Exatamente, a casa da sogra. Então imagino que foi um estímulo a mais. Eu não digo pelo fato de estar na casa dos sogros, né? Mas pelo fato de querer ter o seu cantinho também. Exatamente. Imagino que seja Eles um são estímulo ótimos, a mais, eles né? nos apoiam também, mas é essencial, né? Você conquistar os seus cantinhos. E eu imagino que uma casa cheia, né? Afinal, como você disse, você não morava sozinho com a sua esposa. Você conseguia estudar em casa? Você precisava sair numa biblioteca? Estudar em casa é impossível, porque era a esposa pedindo alguma coisa, a sogra gritando, o cachorro latindo. Então eu decidi, eu aluguei uma sala de estudo. Então só consegui estudar mesmo na sala de estudo por causa do silêncio. E você comentou que há pouco você teve que conciliar, né, os estudos com o trabalho. Então, no começo você conseguiu estudar quantas horas por dia e depois que você começou a trabalhar, foram quantas horas por dia de dedicação? Olha, quando eu comecei a estudar, voltei a estudar, eu consegui estudar muito pouquinho, tipo 20 minutos eu já estava cansado. Mas conforme a gente vai se dedicando, né, eu estava estudando 6, 7 horas por dia antes de começar a trabalhar.
Depois comecei e tive que cortar pela metade, mais ou menos. Então, 3, 4 horas, né? Eu também não trabalhava todo dia, mas a minha ideia era estudar o máximo que eu conseguia naquele dia. Eu entendia que tinha dias que eu não ia conseguir estudar tanto, mas eu dava o meu melhor a cada dia, né? Ficava satisfeito. Acho engraçado, né? Quando a gente falou assim 20 minutos, hoje você ri da situação pelo fato do que você alcançou. Mas antes era um Mas desafio. realmente eu acho que a pessoa precisa se conhecer. Eu vejo gente que fala assim, preciso estudar 7 horas por dia. Mas às vezes chega com 2, com 3, já não está rendendo mais nada. Então acaba sendo um tempo perdido, né? Um Só momento um que poderia número, estar né? descansando para no dia seguinte conseguir estudar mais. Então acho que é questão de autoconhecimento, né? Sim, e é uma questão assim, de você não ver pelo número. O número em si não significa nada. Mas você vê o que é o seu melhor, né? Às vezes quando você fala assim, 8 horas por dia, às vezes você não vai conseguir dar aqueles minutos contadinhos, mas é a ideia de eu vou buscar dar o meu dia inteiro, né? Eu vou buscar dar o meu melhor. Acho que isso é importante, ver o que funciona para você e o quanto você consegue dar. E você chegou a estudar sem ter edital nenhum na praça? Assim, como que você fez para poder manter a sua motivação, além de querer sair logo da casa da sogra? É uma ótima motivação. Estudei, assim, comecei a estudar para o MPU, né, no final de 2017, então estava longe do edital sair, então estudando um pouco às cegas pelo edital antigo. Então foi um longo caminhada. E nesse caminho eu fiz alguns outros concursos para me manter motivado, que foi no caso do TRT, né? Porque eu só ficar estudando sem fazer nenhuma prova é muito ruim. Então, para mim, assim, manter aquecido, eu buscava fazer essas provas no meio do caminho, foi muito bom para isso. Eu acho que assim, pela nossa conversa, existe uma antagonia, né? Você fala assim, fazer prova para se manter motivado, mas ao mesmo tempo o resultado não veio, né? Então isso causa uma certa desmotivação. Mas pensando no custo-benefício, valeu a pena tentar outros concursos. Valeu porque são tijolos que a gente bota na caminhada, né? A gente vai subindo aos poucos. No TRT eu não consegui ter minha redação corrigida, né? Então para mim foi muito ruim. Então eu fiquei muito desmotivado, pensei em desistir várias vezes. Mas hoje eu vejo assim que para eu ter ido bem no MPU, essas derrotas foram importantes, elas tiveram seu papel, né? Principalmente para reconhecer os erros e ver o que pode ser diferente, Exatamente, né? ver os métodos que eu estava estudando, né? Rever as pontos que eu estava errando, mas rever minha estratégia de estudo, né? E sobre materiais, você utilizou PDFs de aulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros? Qual foi o método que você acha que foi o melhor para você? Foi o PDF mesmo, ler PDF. No início eu acreditava que videoaula ia ser bom para mim, mas na questão de autoconhecimento fui vendo, né? Meu custo-benefício era muito melhor só lendo, né? O tempo que eu gastava, o tempo que eu usava era muito mais produtivo. Então eu usei basicamente PDF do Estratégia mesmo, né? Foi muito produtivo porque já tinha as questões, já tinha o resumo, né? Então me guiou, né, nesse caminho. Você conseguiu aí pelo menos dar uma passada em todo o material? Teve alguma coisa que você precisou pular aí para poder dar tempo? Olha, antes do edital sair, né, o conteúdo antigo eu consegui passar até mais de uma vez, passava várias vezes por tudo. Quando o edital sai, a gente sabe que não tem muito tempo sobrando. E uma coisa que veio longa no edital novo foi AFO, né? Antes eu não estava estudando AFO até então. Então AFO foi a única matéria que eu realmente não consegui completar. Eu tive que ser estratégico e ver o que mais tinha chance de cair, o que eu precisava saber essencialmente. Mas o restante de material eu consegui ver tudo. Você que conseguiu ver tudo, né? Às vezes as pessoas assustam pela quantidade de aula. Para quem ainda está começando os estudos para concurso, vê lá uma matéria tem 10 aulas, outra tem 12, alguns resolvem imprimir, dar um montante assim de PDF. O que você acha sobre a questão assim, de quantidade de aulas? Você acha que realmente foi excessivo, que é aquilo mesmo que precisa de fato, ou que parece muito, né? Porque às vezes tem muitos comentários, resumos, exercícios. Olha, Thaís, eu acho que as pessoas se autolimitam, né? Acho que tem muita crença assim de eu não consigo ler muito, é muita página e tal. Mas quando você assume responsabilidade, eu quero passar esse concurso, a matéria que tem essa quantidade, eu preciso estudar essa quantidade, você vai e encara. Se o PDF tem 200 páginas, 300 páginas. Então no início eu também conseguia ler muito pouco, tinha muita dificuldade, muita preguiça. Tinha coisas que eu li e eu não entendia nada, mas eu tava como fugiu a palavra. Eu estava decidido, né? Posso dizer assim, eu estava decidido. Então, eu pegava o PDF e lia até quando eu conseguia. Então, tentava ler umas 30 páginas de 30 páginas de uma matéria, 30 páginas de outra,
cada dia, fazia muitas questões também. Então, assim, é uma questão de fugir das desculpas, né? Não usar o tamanho do PDF como desculpa, ver o que funciona para você. Se você consegue ler o PDF de 100 páginas num dia só, leia num dia só. Se é em 3 dias, leia nos 3 dias, mas não fuja, né, da quantidade de matéria. E falando em PDFs ainda, né, os seus, você imprimia, estudava pelo próprio computador, fazia anotações, Pelo próprio computador mesmo. E fazia marcações? Eu, na verdade, não tinha como financeiramente imprimir, então eu estudava só pelo computador e fazia resumos escritos, né? Eu fazia resumos em fichas, com essencial, porque eu só lia a matéria mesmo do PDF nesse primeiro momento, né? Primeiro contato. Depois disso, era só rever pelas fichas que tinham essencial e pelas questões. E como que você fazia para saber o que era essencial nessa ficha? Porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, né? Na hora de fazer uma ficha, na hora de fazer um resumo, na hora de fazer marcação, principalmente marcação. Vou marcar só o que é importante. Na hora que volta, vê que tá tudo colorido, né? Então, qual que era o seu critério? Era a partir das questões? Na primeira lida, você já fazia anotação e depois saía riscando que via que não era importante? Olha, acho que o mais importante é não fazer isso no seu primeiro contato, né? Porque quando você descobre a matéria, você não sabe o que é mais importante. Então, realmente não faz sentido. No primeiro dia que você conheceu a matéria, você resumir ela. Então, você lê primeiro, faz algumas questões. Já tem também as próprias dicas dos professores que apontam isso cai mais, isso não cai mais. Então, através das questões e da experiência que você vai tendo com a matéria, você vai vendo o que é mais importante. E como a ficha estava ali, quando eu começava a fazer questão, eu via que era diferente, o que eu achava que caía não caía, eu ia lá e mudava a ficha, né? Era fácil. O material vem com bastante corujia apontando, né, o que despenca na prova. Exatamente. E você vai vendo, né, um padrão no que cai mais do que não cai. E quantas matérias você costumava estudar por dia e como que era o seu ciclo de revisões? 3 a 4 matérias por dia, né? Eu organizava as fichas com número, letra, código lá que eu inventava, de maneira que eu pudesse revisar elas cada vez mais, né? O mais rápido possível. Então, mesmo que eu estudasse 3 ou 4 matérias por dia, às vezes eu revisava fichas de muito mais. Reta final acaba sendo um período que muitos chegam já conseguindo fazer só revisão, outros ainda precisam ver conteúdos, alguns acreditam que é época de relaxar, outros querem correr atrás de tudo que é possível para se sentir mais seguro na hora da prova. Como que você levou a sua última semana de preparação, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação ao tempo diário de estudo? E véspera de prova também, foi dia de descanso ou dia de revisão? Quanto mais próximo chegava da prova, eu diminuía a quantidade de cada matéria que eu via, de quantidade de páginas ou quantidade de questões que eu fazia, para aumentar a rotatividade, né? Então, por exemplo, eu fazia 100 questões por dia de determinada matéria. Quanto mais próximo da prova, eu diminuía esse número, ia para 30 por dia, de maneira que eu pudesse fazer mais matérias e o conhecimento rodar mais vezes na minha cabeça para eu lembrar, né? Para estar sempre atualizando, então eu tentava fazer isso, aumentar a rotatividade de tudo que eu fazia, quanto mais próximo. E sobre véspera, eu acho assim, que você precisa estar deixando as coisas na sua memória recente, né? Então eu estudei na véspera, sempre estudo na véspera, sempre reviso, porque é um momento muito estratégico, né? Vai estar lá a sua memória recente, vai ser mais fácil de você lembrar. Se você só relaxar na véspera, às vezes você não vai perder essa oportunidade. Então, mas ao mesmo tempo eu tentava não ficar cansado, né? Não usar isso para ficar desesperado, tentar ver tudo. Então a ideia é revisar com calma e não ficar cansado na véspera. No caso do MPU, como a prova foi à tarde, até mesmo na manhã do dia eu pude rever algumas fichinhas e lembrar algumas coisas e foi muito proveitoso. Você comentou sobre questões, né? Você utilizou só as questões do PDF? 90% do tempo usei só as questões do PDF, né? Fazia algumas por dia, usava algumas como simulado. No finalzinho que eu comecei a usar alguns sites de questões, justamente para ver questões diferentes, né? Mudar um pouquinho o que eu já estava vendo esse tempo todo. A gente fala só, né? Mas são muitas questões, né? Dá para poder, de fato, através dessas questões, ver o que mais cai, ver o que é importante, o que não é, né? Sim. E conhecer bem a banca, né? Ter um feeling de como a banca costuma cobrar as coisas. Porque às vezes você nem sabe a matéria 100%, mas você consegue ter um feeling de a banca costuma cobrar dessa maneira, né? Então você pode até, mesmo se for o caso de chutar, que é uma coisa muito comum no CESP, né?
chutar com um pouco mais de propriedade. E falando nisso, né, como é que foi sua estratégia de prova em relação ao que ia chutar e o que ia deixar em branco? O CESP tem essa questão de que uma errada anula uma certa. Eu sabia que se eu deixasse algumas questões em branco, eu ia conseguir uma nota razoável. Só que eu sabia que num concurso como MPU, uma nota razoável não te garante nada, né? Então eu fui ser agressivo mesmo e decidi responder tudo. Eu já fui para a prova pensando em responder tudo. Foi o que eu fiz, né? Respondi as 120 questões. Mesmo quando eu fazia os simulados, eu fazia um laboratório, porque eu pensava assim, eu não sei essa questão, eu poderia deixar em branco. E eu fazia como seria o resultado simulado se eu deixasse em branco e como seria o resultado se eu chutasse. E todas as vezes que eu fiz isso, o resultado se eu chutasse era sempre melhor do que eu deixar em branco. Então, foi isso que eu fiz e deu certo. Qual que foi a sua pontuação, você lembra? Foi 90 pontos, né? Também foi uma sensação muito boa chegar lá e ver 90, mas também foi uma sensação ruim porque eu marquei uma errada no cartão resposta. Eu estava esperando um 92, que aí me ficaria em 6º lugar em vez de 12º. Mas foi 90, né? Faz parte, às vezes, marcar uma errada. E Diego, pensando na sua preparação, o que você apontaria de erros e acertos? Eu acho que meu maior acerto foi quando eu vi que era isso que eu queria, que eu ia ser o único responsável por isso e que eu devia fazer o necessário para passar, né? Então foi quando eu deixei as desculpas de lado, né? Foi um grande acerto que eu tive, porque nessa caminhada a gente tem muitos obstáculos, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua família, cada um tem vários obstáculos. Então, assim, a gente tem que tomar uma decisão mesmo, né? Você vai deixar esses obstáculos te impedirem ou você vai ultrapassar eles? E eu decidi ultrapassar. Acho que esse foi o meu maior acerto, porque a cada obstáculo eu pensava como contornar, né? Então foi de usar estratégias, de pensar, de pensar de maneira mais eficiente e eficaz de estudar, né? Erros foi talvez a minha demora em pensar, em chegar nisso, né? Às vezes depender muito das circunstâncias. Por exemplo, eu demorei para ir para uma sala de estudo. Então, às vezes rolava aquela raiva, tem gente falando no meu ouvido, as pessoas não estão deixando eu estudar. Então, às vezes acaba a culpa sendo do outro, né? O outro não está deixando, mas foi quando eu deixei isso, não, vou fazer o necessário, né? Então, a responsabilidade é minha. E o que você acha que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Acho que uma coisa que todo concurseiro enfrenta que é essa montanha-russa emocional, né? Foi o mais difícil, você se manter focado, você não desistir, né? Porque a cada golpe você balança um pouco e às vezes você precisa de força para voltar. Então acho que isso foi muito difícil e a própria questão financeira, né? A questão da necessidade também é um obstáculo bem grande. Diego, para a gente finalizar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está iniciando agora os seus estudos para concurso público? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão na caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Então, já falei um pouquinho, acho que dou esse meu conselho, que é a questão da autorresponsabilidade mesmo, né? Deixa as desculpas para lá e assuma mesmo que essa é a sua missão, passar nesse concurso, e pague o preço, né? Que as pessoas paguem o preço do que elas querem. Pare de procurar culpados, pare de procurar razões para você ser derrotado. E comece a buscar a razão de você ser vitorioso, né? Acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Diego, eu quero agradecer por você ter topado vir a São Paulo para poder dar essa entrevista, falar um pouco como foi sua caminhada rumo à aprovação. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns aí pela conquista. Obrigado. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau!